Bom dia a todos, boa segunda-feira a todos nós, boa semana a todos nós. Queria em primeiro lugar agradecer o convite recebido da Ultrapilot, convite que foi feito à IHST. A verdade é que infelizmente poucas pessoas conhecem a IHST e hoje o meu papel aqui vai ser justamente de explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a IHST. É uma ferramenta extremamente forte fora do Brasil. E aqui no Brasil a gente está, eu diria que é um trabalho que vem desde 2007, mas é um trabalho que ainda vem engatinhando. A gente ainda tem bastante coisa a ser feita aqui em território nacional, mas a perspectiva é boa. A possibilidade de crescimento ela é plausível, ela, de qualquer forma, as poucas coisas que temos feito até agora têm apresentado um resultado positivo. Então eu convido a todos a participarem em qualquer momento que quiserem fazer perguntas. É um bate-papo, sintam-se à vontade. A verdade é que é muito gratificante vermos um número de pessoas interessadas em segurança de voo, principalmente numa segunda-feira pela manhã. Todo mundo sabe que todos temos tantas outras coisas a fazer e estamos dedicando um pouquinho do nosso tempo à segurança de voo. Para começar, eu queria perguntar, na verdade eu queria que cada um refletisse agora sobre segurança de voo. O que é segurança de voo? A gente fala tanto sobre isso, né? A gente ouve tanto sobre segurança de voo, a gente muitas vezes ouve assuntos, ouve pessoas falando, mas para cada um de nós, o que é segurança de voo? Você já parou para pensar para você o que é segurança de voo? Para um piloto, de repente, de um Boeing, para um piloto, de repente, de um Airbus, segurança de voo tem uma caracterização diferente da nossa. Nós somos pilotos de helicóptero. Em grande maioria, acredito que pelo menos 95% aqui das pessoas que estão aqui são pilotos de helicóptero. Então eu queria passar um conceito de segurança de voo que foi descrito pela OACI, Organização de Aviação Civil Internacional. E ela descreve da seguinte forma: é o estado no qual o risco de ferir pessoas ou causar danos em coisas se limita a ou está mantido em ou abaixo de um nível aceitável, através de um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento de risco. Esse é um documento número 9859, lá da OACI. Esse é um conceito legal, é um bom conceito, mas eu queria convidar cada um de vocês a realmente fazer uma identificação pessoal do que é segurança de voo para cada um de vocês. Claro que eu não vou estar interferindo nesse tipo de identificação. É só uma sugestão para que cada um venha pensar. Vamos lá. IHST Brasil faz parte da IHST, International Helicopter Safety Team, onde a visão desse grupo é de uma comunidade de aviação civil com zero acidente. Vamos trazer para a nossa realidade. Vocês aqui, alguém acha que é possível uma comunidade com zero acidente dentro da aviação civil? Quem acha, por gentileza, levanta a mão. O que a gente pode fazer realmente, e esse é o trabalho da IHST, assim como o trabalho da Ultrapilot, assim como qualquer empresa que esteja ligada à aviação, é fazer com que essa realidade se torne plausível dia após dia. Então, o que a gente tem feito, e isso tem sido um trabalho bem legal, a gente tem colocado, eu vou estar mostrando mais à frente, em períodos, em épocas, há quanto tempo estamos sem acidentes em determinadas regiões, em determinados setores da aviação. E as perspectivas são positivas, a gente tem visto bons resultados. A gente vê, por exemplo, que o último grande acidente, por exemplo, com aviação comercial, tem bastante tempo já. Na verdade, eu não saberia nem dizer o ano, mas eu acredito que tenha sido o acidente da Gol, se eu não me engano. 2007. Então, quer dizer, são 7 anos. Se você olhar dentro desses 7 anos de uma forma macro, você vai estar vendo que é um bom período de tempo sem acidente dentro da aviação comercial. Vamos lá. Vamos aí para o sumário, que é o que a gente vai estar falando aí. A gente vai falar sobre o histórico, a gente vai falar sobre o caso específico da IHST, panorama mundial, nacional, os desafios, exemplos de ferramentas de prevenção, e a gente vai fazer uma conclusão. Qual o histórico da IHST? Em 1997, o CAST, ou Commercial Aviation Safety Team, ele identificou uma redução em 80% no número de acidentes. A gente está falando casos
exclusivo da aviação comercial, portanto, aviações de empresas como American Airlines, etc., né? E em 2005, houve o primeiro simpósio de segurança internacional voltado para asas rotativas, foi lá em Montreal. O que eles identificaram nesse simpósio? Que a taxa de acidentes era extremamente elevada, que não houve nenhuma mudança significativa nos últimos 20 anos, ou seja, nada realmente havia sido feito para que a diminuição de acidentes ocorresse. Então, foi estipulada a criação do IHST para atingir a mesma meta da aviação civil, entre aspas, comercial, que era reduzir a taxa de acidentes em até 80% até 2016. A IHST é composta por operadores, fabricantes e reguladores e agências investigadoras do mundo todo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é basicamente a estrutura da IHST. Ela tem um comitê executivo que fica nos Estados Unidos e eu não vou entrar muito no detalhe de cada um desses braços do grupo, mas de forma geral o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ele é basicamente formado por dois grandes braços, que é análise de acidentes e recomendação implementada, ou seja, o JHSAT, que vem a ser Joint Helicopter Safety Analysis Team, e o, de igual forma, sendo que IT, que quer dizer Implementation Team, ou seja, a IHST funciona basicamente com uma equipe de análise. Então, a gente vai coletar dados, a gente vai ver, a gente vai pegar estatísticas, números, a gente vai processar essas análises e a gente tem um grupo de implementação. Então, é o grupo que vai estar colocando a mão na massa, é o grupo que vai estar criando as ferramentas, é o grupo que vai estar fazendo... Eu, por exemplo, faço parte do grupo de implementação, então eu sou aquele que faz as palestras justamente para apresentar o IHST. A gente faz traduções de materiais, a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, o número de materiais autorais no Brasil, infelizmente, é muito baixo, então a maioria dos documentos que a gente tem hoje em dia são traduzidos, muitas vezes fogem da nossa realidade. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, com 36%, é o maior índice de acidentes dentro da asa rotativa, nos Estados Unidos é colisão com fios, uma realidade que já não é nossa. Aqui no Brasil, o maior índice de acidente não vem da colisão com fios. Então, quer dizer, a gente precisa realmente angariar pessoas interessadas em colaborar com o IHST para criar mais ferramentas e fazerem parte dessa equipe de implementação, ok? Porque para que essa equipe de análise funcione corretamente, eu realmente preciso ter dados, eu preciso ser alimentado. E a nossa alimentação é deficiente. Isso principalmente por conta dos nossos órgãos reguladores. Para vocês terem uma ideia, lá fora, a diretoria, o comitê executivo da IHST, ela é composta basicamente por pessoas ligadas à FAA, que no caso seria a nossa ANAC, né? Então, existe uma diferença de pensamentos muito grande, onde aqui no Brasil eu não tenho, a verdade é essa, não tenho suporte de um órgão regulador, principalmente no que tange aos efeitos da IHST, e isso proporciona diretamente uma dificuldade, tá? Então eu não consigo coletar dados, os dados que eu tenho muitas vezes são dados antigos e pouco precisos. Dessa forma, eu vou estar falando especificamente disso um pouquinho mais adiante, com números. Vocês vão ver qual é a nossa dificuldade hoje em dia se tratando de números, ok? Então, eu queria dizer para vocês quais são as premissas do processo da IHST. Análise e ações originadas a partir de dados sobre acidentes, e aí a gente vai estar falando dessa dificuldade mais à frente. O envolvimento de diferentes representantes da indústria, fabricantes, operadores, e as ações dentro da IHST, elas são sempre medidas quanto à eficácia. Existem estudos internacionais que falam sobre a eficácia de cada método, mas o que importa para a gente não é porque o estudo A ou B é eficaz que ele precisa ser a nossa realidade. Como eu falei para vocês, a IHST funciona no mundo todo, na Europa, no Canadá, funciona, enfim, em diversos países, em diversos continentes, e a gente precisa muito abrasileirar as nossas ferramentas. A ferramenta que funciona no Canadá nem sempre funciona aqui no Brasil e assim por diante. Então, a gente faz com que as nossas ações sejam medidas pela eficácia. A gente tomou uma determinada ação, a gente vai ver se essa ação teve eficácia, foi eficaz para o fim desejado, ok? Então,
o que nós fizemos até agora? A gente fez essa análise pela equipe de análise justamente, 2000, 2006 e 2007. Fizemos as traduções, o EREST são guias, são manuais, são booklets da comunidade europeia. Tá? A gente fez as traduções desses leaflets. Temos diversos toolkits. Então, são ferramentas muito interessantes que eu convido a todos vocês a entrarem depois na internet. Eu vou dar o endereço da IHST Brasil e também da IHST Internacional. E ali vocês têm uma infinidade enorme de material que está disponível de forma gratuita. É um material muito bom. Alguns, como eu disse, já foram traduzidos e vocês vão estar achando no site da IHST Brasil. Outros no site gringo, né, no próprio site americano, vocês vão poder achar e ver que são materiais excelentes, tratando sobre diversos assuntos relacionados à segurança de voo. A gente tem 2 boletins de informação da IHST, que fala sobre o cargo Hulk e o hoist. A gente faz apresentações em seminários, em conferências. Em 2012 foram 5 eventos, 2013 4 eventos, 2014 a gente ainda não fechou, mas por enquanto a gente está com 6 eventos em 2014, considerando esse de hoje. E a gente participa ativamente do Simpósio de Segurança de Voo da Elibras. Isso foi em 2013, 2014. A Elibras, que eu aproveito a oportunidade para falar que é um dos maiores parceiros da IHST. A Elibras, ela participa ativamente, na pessoa do senhor Antônio Modesto, que faz parte do comitê de implementação da IHST. Ele está diretamente ligado à segurança de voo, não mede esforço para poder imprimir o material. Nós não temos ajuda governamental, portanto, dependemos exclusivamente dos membros. Cada um de nós, dentro da sua possibilidade, a gente procura estar financiando, bancando tudo aquilo que a IHST tem necessidade. Fora os cartazes e folders do IHST. Esse é o folder do nosso grupo, que fala sobre, faz uma breve apresentação sobre segurança de voo e sobre a IHST. Esses são os cartões que a gente usa geralmente em feiras, onde esse QR Code ele já leva direto para o site da IHST Brasil. A gente usou muito isso agora no começo do ano, na L-Expo, que foi na Califórnia. Eu estava presente, a gente fez uma apresentação muito boa, inclusive no final da L-Expo tem um simpósio de segurança de voo, que foi fenomenal. A gente teve o capitão de corveta Bruno, que é o co-chair, que é o responsável pela IHST no Brasil. Ele fez uma apresentação espetacular na Califórnia, foi extremamente aplaudido porque ele conseguiu traduzir as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil para implementar certas coisas, e principalmente as dificuldades que a gente tem junto aos órgãos reguladores. Então esse foi um dos cartões que a gente usou, teve uma aceitação muito boa. Tradução do guia de segurança de voo, esse também é europeu, a gente fez essa tradução, são materiais fenomenais. Se vocês entrarem no site, por gentileza anotem o site, ihstbrasil.org.br ou .org só, e vocês vão ver que esse material é fenomenal, de verdade. A gente já imprimiu 3.000 cópias, mais uma vez repito, com a ajuda de cada um dos membros. E a gente fez essas apresentações, isso ao longo do último ano, basicamente. Associação Brasileira de Aviação Geral, Petrobras, Seripa. E, com muita felicidade, eu informo também que a ABRAP, a partir desse ano, a gente já vinha namorando com a ABRAP, tentando envolvimento junto da ABRAP, e finalmente conseguimos, o que nos deixou muito feliz, porque, como eu vou estar mostrando mais à frente, o alvo da IHST nesses próximos anos, a meta da IHST é atingir os pequenos operadores. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que a gente considera pequenos operadores, e ninguém melhor do que a ABRAP para atingir esse tipo de público. A ABRAP tem uma penetração muito grande nesse tipo de pequenos operadores, e não somente, eles têm um relacionamento muito positivo junto à ANAC, junto ao órgão regulador, que é justamente o que a gente vem tentando conseguir. Para vocês terem ideia, eu estava falando sobre a apresentação do Modesto, do Bruno Vilela lá na L-Expo. A gente tem tamanha dificuldade em conseguir um relacionamento mais próximo com a ANAC que a gente pediu, olha que doideira, a gente pediu para que o Comitê Executivo da IHST dos Estados Unidos, através da FAA, fizesse um contato com a ANAC para que nos ajudasse. Então você vê como que é difícil, né? Como que a gente passa por certas
Dificuldades essas que eu sei que todos vocês conhecem, todo mundo que trabalha com aviação sabe dessas dificuldades, mas que a gente vê traduzido aqui. Cartazes que a gente faz. E aqui a gente vai entrar, são as reuniões com o comitê executivo, lá na Aereexpo, como eu falei para vocês, o último agora, 2014, lá na Califórnia. Isso a gente faz, é anual, ano que vem vai ser em Orlando. Aqui eu vou mostrar algumas das coisas que vocês já podem ter acesso, que é a criação do site do grupo. Lá a gente tem uma quantidade boa de materiais, não é o que a gente gostaria, mas já tem bastante material disponível, vocês podem entrar e visitar. E a tendência de todo mundo são as redes sociais, a tendência é cada vez mais um contato informatizado, então a gente aderiu às mídias sociais aí de Twitter, etc. Facebook, Twitter, essa é a página do Face, por exemplo. São algumas fotos lá do Simples de Segurança de Voo que nós fizemos na Elibras no ano passado, com foco em pequenos operadores. Situação atual. O comitê de análise, ele está ativo desde 2007 e o de implementação, como eu falei, ativo desde 2012, ok? A gente faz uma reunião a cada 2 meses. Nossa última reunião foi agora na sexta-feira passada, lá na Rua da Assembleia. E a gente discute o que a gente já fez e quais são os próximos passos do nosso grupo. Como eu falei para vocês, isso aqui só está mostrando aqui no Brasil como é que é a nossa organização. Da parte de análise, a Ana Cláudia Galvão, que trabalha na BHS, ela é gerente de segurança de voo lá na BHS. O Tenente-Coronel Paulo Queiroz, do Exército Brasileiro, por parte do Seripa, ele é o co-chair, né, como se fosse um diretor da parte do governo, e a parte de implementação, o Antônio Modesto, que eu falei para vocês que é da Elibras, né, da Airbus Helicopters, como queiram chamar, e o capitão de corveta Bruno Vilela, pela Marinha do Brasil. Esses são os membros hoje aqui da IHST Brasil. A Força Aérea, Líder Aviation, a BRAP, Turbomeca, Rolls-Royce, a ANAC, a gente tem um representante da ANAC, a Bell Helicopters, Petrobras, Augusta, Sikorsky, Elivia, a BRAP e a Robson Helicopters. Para quem não sabe, a Robson ela vem, já que no caso específico da escola, a gente tem um contato maior com o Robson. Quem representa a Robson dentro do grupo sou eu, através da minha empresa que chama LSafe Brasil. E aí a gente está fazendo essa representação, fazendo análise de acidentes, prevenção, focado, específico, no caso das aeronaves Robson. Aqui a gente vai começar a falar um pouco de número, e aqui fica um pouco mais interessante a nossa apresentação. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse panorama mundial, com uma distribuição de horas de voo e de acidente. O ano de referência, como vocês podem ver, é 2010. A coisa mais interessante que eu queria mostrar para vocês é esse dado aqui. Você vê que a América do Sul, ela representa 5% do número total de horas no panorama mundial. Mas em relação a acidentes, a América do Sul representa 10%. Olha o contrário acontecendo aqui. A América do Norte representa 60% do número de horas de voo, mas em contrapartida representa 46% do número total de acidentes. O que eu quero dizer com isso? Que existe muito trabalho a ser feito aqui. Dentro desse panorama, a gente poderia dividir de forma melhor, colocar a América do Sul dividida entre os países da América do Sul. A gente, infelizmente, não tem esses dados por conta da limitação de captação de dados de outros países, inclusive. Mas, dentro desse panorama de 10%, eu poderia dizer para vocês que pelo menos 85% estão relacionados ao Brasil. Claro, nós somos também o maior país dentro da América do Sul. Seria matematicamente lógico que isso acontecesse, mas é importante que nós saibamos disso. Panorama mundial. Aqui a gente está falando de a cada 100 mil horas de voo dentro da aviação civil de helicópteros, ok? Essa é uma coleta entre 2001 e 2005, que é a nossa base de dados. E, ao passar dos anos, a gente vê o número anual de acidentes. A nossa meta é a redução de 80%, como a gente já tinha falado no começo. Então está aqui a nossa meta, que seria essa em 2016. Fazendo uma análise linear, nós chegaríamos em 2016 com 5,7 em relação sempre às 1000 horas de voo, com uma diferença de 3,8 para alcançarmos o nosso objetivo para 2016, ok? A gente está com uma razão de descida, usando já o termo
A aeronáutica de 18,6% entre 2006 e 2011. 18,6% de decréscimo em número de acidentes. Na América do Norte, esse mesmo gráfico ele é representado e você vê que a diferença para chegarmos no nosso objetivo de 1,9 já é bem menor. O gráfico linear, por si só, já chega em 3,7 em 2016. Então, isso quer dizer que os mecanismos e as ferramentas utilizadas na América do Norte têm causado mais efeitos do que aqui. Isso, claro, está também ligado a uma questão de educação, uma questão de cultura e tudo mais, mas a gente percebe isso de forma muito clara através desses gráficos. Esse é o gráfico da Oceania, que já é justamente o contrário. A gente vê que lá na Oceania os gráficos têm mostrado uma tendência de crescimento em número de acidentes. Então o pessoal da Oceania está tendo um trabalhão aí para estabelecer ferramentas mitigadoras que façam com que esses números caiam. Vamos falar aqui do nosso Brasilzão. Então, panorama no Brasil, essa é a frota brasileira de helicópteros civis, essa fonte é da própria ANAC. No site da ANAC, inclusive, a gente fala muito mal, né? Mas se vocês procurarem no site da ANAC, existe uma quantidade legal de informações, mas que não chega aos pés das informações que a gente consegue num país, por exemplo, como nos Estados Unidos, onde tudo é muito mais detalhado, ok? Então a gente tem, de 2001 a 2013, um crescimento absurdo na frota de helicópteros civis. Desde 2009, o crescimento acima de 10%, e em 2013 um crescimento de 24% da frota. Então vocês podem observar o tamanho da frota de helicópteros civis aqui no Brasil. E isso aqui é um dos gráficos mais interessantes que a gente mostra na nossa apresentação. O que é esse gráfico? Vocês estão vendo ali número de aeronaves, número de operadores, percentual de operadores. Eu vou me ater a esses dois primeiros dados, número de aeronaves e o número de operadores. O número 1 representa uma aeronave. E o número de operadores representa quantos operadores operam uma única aeronave. Se você parar para ver, a maioria absoluta justamente é de operadores de uma só aeronave. E é esse o público que a gente está buscando atingir. É esse o público que a gente está querendo ter mais penetração. Não só esses de 1, como também até os de 5 aeronaves. Eu estava falando para vocês que eu ia dizer o que a gente considera pequenos operadores. Os pequenos operadores para nós são esses que operam até 5 aeronaves. Os de 5 aeronaves são 13, e aqui vocês podem ver os outros. Então, a gente vê que o número de acidentes tem ocorrido, a maioria dos acidentes tem ocorrido nesse percentual de operadores. Então, a maioria dos acidentes que a gente vê está diretamente ligada aos pequenos operadores, que são esses que eu estou mostrando aí para vocês. É esse que a gente quer ter mais contato, é esse que a gente está pedindo para que a ABRAP nos ajude, porque a verdade é que a IHST hoje não alcançou o que a gente alcançou lá fora, o que eles alcançaram lá fora, por exemplo, que é o contato direto com o pequeno operador. É isso que a gente está tentando buscar. Por isso que para a gente é importante seminários, jornadas como essas, onde a gente possa estar falando com cada um de vocês e que vocês espalhem a voz, que existe uma ferramenta, existe um grupo preocupado com segurança de voo e que a gente está tentando ter essa penetração junto aos pequenos operadores. Acidentes de helicópteros civis, a gente está desde 2001 até 2013. Esse é o trend, né, de número de acidentes, ok? A gente tem um trend com números e o trend linear. Esses dados vêm através do CENIPA. E esse é o número de acidentes a cada 1.000 aeronaves. Vocês vão me perguntar, pô, Maurício, mas em alguns você mostra a cada 100 mil horas de voo, alguns você mostra por 1.000 aeronaves. Qual é essa diferença? A diferença é bem simples. Metodologia de exposição de números. Tá? Em alguns determinados momentos, o comitê executivo da IHST prefere que seus dados sejam mostrados por 100 mil horas de voo e outros por 1.000 aeronaves. Mas aí a gente vai voltar àquele assunto que eu falei no começo, que é a dificuldade que a gente tem de ter dados mais plausíveis, dados mais verdadeiros. Então, por isso que a gente tem que dar uma rebolada para pegar o que a gente tem e tentar colocar de forma visível, e de forma mais próxima da realidade possível, ok?
essa diferença que vocês estão vendo aqui seria a nossa meta, né? O 3,6 é a nossa meta. A gente está com uma redução linear. A gente precisaria reduzir ainda 4,1% para chegarmos à nossa meta em 2016. A única diferença básica entre o gráfico que eu mostrei antes e esse que eu estou mostrando para vocês agora é que realmente a gente tem a linha, a curvatura, ela não é linear. Então, por que a gente fez isso? É jogar a favor, na verdade, né? Por que a gente fez isso? Porque a realidade é que na nossa vida nada é linear, né? Nós temos altos e baixos o tempo todo, em tudo. Na vida, na escola, no trabalho. Então, através desse gráfico, com uma linha não linear, a gente consegue objetivar que o 3,6% ele é plausível. A gente pode chegar nele. Tá? É difícil? Com certeza. Nenhum de nós pretende dizer que é simples alcançar essa meta, nenhum de nós pretende dizer que é fácil e rápido alcançar essa meta, mas é possível a partir do momento que nos dedicarmos mais. Cada um de nós somos operadores, cada um de nós fazemos parte da segurança de voo de forma concreta, então a gente precisa realmente nos dedicar, precisamos realmente nos entregar para fazer com que esse objetivo possa ser alcançado. Resultado da análise, a gente vai ver aqui os motivos, quais têm sido as causas dos acidentes, e a gente vê com 81% Safety Management System, ou gerenciamento, né, o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, no caso, o SMS, conhecido por todos nós. Aqui o julgamento do piloto. Ground duties são tarefas relacionadas ao solo. Aqui está incluído o pré-voo, está incluído o planejamento de voo. Regulatory está relacionado a justamente a nossa regulamentação, tá? Qual o problema que a regulamentação pode gerar dentro de um acidente aéreo. E Pilot Situation Awareness, ou seja, o alerta situacional do piloto, ok? Então, esses dados aqui também são bastante interessantes. Vocês vão ver que quando a gente faz uma comparação entre os continentes, a gente tem, por exemplo, a gente conseguiu, esse é um gráfico bem legal porque a gente conseguiu separar continente europeu, Estados Unidos e Brasil. E aí vocês vão ver que esses três dados são os dados realmente mais alarmantes. Quando a gente fala de SMS, de gerenciamento de segurança, a gente vê que a Europa e os Estados Unidos têm níveis aceitáveis, níveis baixos. Mas quando a gente fala de Brasil, a gente vê que 81% dos casos estão relacionados a essa gerência da segurança. Isso é um dado bastante alarmante. Assim como aqui, data issues, informação. Você vê que a gente tem um problema, um déficit tão grande, que a gente representa 8% no universo de 73% nos Estados Unidos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, enquanto eu consigo alimentar meu banco de dados e tenho uma fidelidade traduzida em 73%, no Brasil eu traduzo essa fidelidade em 8%. Então, aqui mais do que nunca fica comprovado a limitação que a gente tem em ter informações concretas e mais próximas da realidade. E outro número bastante alarmante para a gente é a questão da regulamentação, onde na Europa existe a regulamentação gera um problema, gera um acidente em 8% dos casos, nos Estados Unidos em 20% e no Brasil 41%. Então a gente vê que, apesar da nossa regulamentação ter sido, em sua grande parte, traduzida de regulamentações de fora, a gente ainda tem muito a fazer, a gente tem muito a adaptar para o nosso Brasil, para a nossa realidade, para as nossas operações, para as nossas diferenças em relação às diferenças que existem fora do país, ou fora, inclusive, em outros continentes. Existe muito trabalho a ser feito, pessoal. Aqui já falando do caso específico do gerenciamento de segurança, ok? A gente fez um breakdown do gerenciamento de segurança, onde o gerenciamento em si representa 69% dos acidentes. O programa de segurança, 38%, e assim por diante. Vocês vão ver que dentro do gerenciamento de segurança, o piloto
ele está envolvido em 27% dos casos, ok? E nesse outro gráfico, a gente já está vendo a questão do julgamento, o erro de julgamento do piloto, onde o número mais expressivo de 73% está relacionado à decisão do piloto. E aqui eu queria comentar um pouco. Vocês com certeza já ouviram falar em outros eventos, enfim, os que estudaram por conta própria, que realmente hoje a gente está falando ali de 73%. Mas, mais uma vez eu repito, esses números, eles são dos Estados Unidos. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, a gente fala em 85%. Então, aquele vídeo que foi mostrado, o primeiro vídeo que foi mostrado, até de forma engraçada, de forma cômica, ele já representa que tudo aquilo que a gente podia melhorar na máquina, a verdade é que melhoramos. Existem detalhes pequenos a serem melhorados, mas a gente procura sempre automatizar cada vez mais para evitar justamente a interferência humana, mas ainda assim a gente conta com 73% de problemas, de acidentes, de incidentes causados por erro humano, ok? Então por decisões mal tomadas, ok? E ground duties, como eu falei para vocês, é tudo aquilo que está relacionado ao antes do voo, ok? Então, o planejamento da missão, ele está envolvido em 50% desses acidentes. O que é o planejamento da missão? Aí a gente vai estar falando de observação das condições meteorológicas, a gente vai estar falando de peso e balanceamento e aí por diante, ok? Então, tudo aquilo que concerne a fase anterior ao voo. Pré-voo da aeronave, 12%, e o briefing de pré-voo relacionado a 8% dos acidentes. Quais são os nossos desafios? Primeiro, consolidação precisa das horas de voo. Hoje a gente não sabe dizer hoje qual é a realidade das horas de voo no Brasil. A gente não tem essa consolidação de forma precisa. Esse é um dos nossos grandes desafios. Suporte financeiro, como eu falei, toda a carga financeira ela vem de cada um dos membros. Então, cada um dos membros tem um aporte financeiro para manter a IHST. A gente quer trazer mais profissionais de segurança de voo para o grupo, principalmente o regulador. No nosso caso, leia-se a ANAC. Atingir o One Aircraft Operator, que são os que eu falei para vocês, são os operadores de uma aeronave, que são os pequenos operadores. No nosso caso, a gente está incluindo até os de 5 aeronaves. Não que a gente não queira atingir os maiores, mas a realidade é que, se você parar para pensar, por exemplo, dentro do caso específico da aviação de asa rotativa, as grandes empresas, os grandes operadores, Bider, BHS, eles têm um número muito pequeno de acidentes. Eles têm uma cultura de segurança de voo, eles têm um SMS muito bem consolidado, então eles estão bem estruturados. O que não está bem estruturado é justamente a operação aérea dos pequenos operadores. Então são esses que a gente quer atingir. Se você parar para pensar, por exemplo, existe uma ferramenta lá na Europa que é o SMS para pequenos operadores. Uma coisa muito legal se você parar para pensar. O SMS é um documento complexo, mas eles elaboraram uma ferramenta que vocês podem ter acesso através da internet, onde você vai compilar o SMS para a sua operação, ainda que você tenha 1, 2 ou 3 aeronaves, ou até mais. Então, qual o benefício disso? É você ter um programa de gerenciamento operacional para a sua operação, para a sua realidade de pilotos de uma só aeronave. Isso é uma coisa muito boa, inclusive convido a todos vocês a entrarem no site da IHST e procurarem por esse material que é muito, muito válido. Medir a nossa eficiência. A gente tem uma dificuldade enorme de medir a nossa eficiência. A gente vê que tivemos uma redução no número de acidentes de 2012 para 2013 e a gente não tem como quantificar quanto dessa redução teve a ver com o nosso trabalho. É difícil isso, é bastante difícil. A gente não consegue saber o que foi feito pela IHST que ajudou a diminuir o número de acidentes. Então, esse é um dos nossos desafios, não só para esse, foi um desafio para esse ano, mas continua sendo para o ano que vem. Aqui eu vou falar rapidamente, tá, pessoal, sobre avaliação de risco, que é mais ou menos o que o Wagner estava falando, e que acredito, tenho certeza que a maioria de vocês conhece, que é aquela planilha onde você
vai estar colocando uma nota para avaliar o seu risco, e no final, nesse caso aqui é um programa, tá? Que inclusive tem também no site da IHST. No final ele vai dizer para você o quão aceitável é esse risco, se você está dentro de um nível aceitável de risco para a sua operação. Essa é mais uma ferramenta que a gente dispõe dentro do site da IHST. Nesse caso está no site da IHST dos Estados Unidos, não está no site do Brasil. Então, como vocês podem ver, é bastante simples. Você vai somando os seus pontos de risco e ele vai dizer para você quão aceitável é o risco que você está proporcionando para a sua operação, ok? Essa tabelinha aí, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter visto, né? Também é uma das ferramentas incluídas lá no site da IHST. Vocês estão vendo aí que pelo menos 80% do que eu mostrei para vocês está disponível no IHST, assim como essa apresentação. Se vocês forem lá, claro, eu mudei algumas coisinhas, mas a apresentação por si só também está lá no site da IHST, e vocês podem ter acesso aí para auxiliar na bagagem de conhecimento de cada um de vocês. Conclusão: o barco está mais seguro quando está no porto, porém não é para isso que se constroem barcos. É uma frase de Paulo Coelho que vem muito a calhar para a nossa operação. Com isso, eu queria já trazer os minutos finais da nossa apresentação e dizer para vocês que realmente a única forma da gente ter a partir de hoje uma aviação sem acidente é se todas as aeronaves ficarem paradas no solo. Só que essa não é a nossa realidade. A gente está aqui enquanto escola para ensinar outras pessoas a voar, a gente está aqui enquanto operador para transportar executivos de um lugar para outro, a gente está aqui enquanto resgate aeromédico para salvar vidas. Portanto, não é plausível que as nossas aeronaves fiquem no chão para conseguirmos um número baixo de acidentes. Pelo contrário, a gente precisa voar, só que a gente também precisa ter essa consciência de que a segurança de voo precisa estar na corrente sanguínea de cada um. Isso eu quero deixar bem claro que a ponta seria justamente o piloto, mas não só. A gente fala de comissário, a gente fala de mecânicos, a gente fala de pessoal envolvido com os procedimentos de check-in, de embarque de passageiros, a gente fala de pessoal de CTM. Portanto, é importante que cada um de nós tenha de forma cada vez mais absorvida dentro da gente a questão da segurança de voo. E aí eu vou voltar a falar o que eu falei lá no comecinho, que é sobre o que é a segurança de voo. Eu queria deixar vocês com essa reflexão para que cada um pudesse parar hoje, de repente, na hora do almoço, ou quando chegar em casa, enfim, pare e pense, o que a segurança de voo tem representado para mim hoje em dia? Aonde eu posso fazer mais? Aonde eu posso ajudar mais? Será que está faltando eu fazer um réu prévio? Quanto tempo eu não faço um réu prévio? Então, gostaria de pedir por gentileza que vocês pensassem nisso em determinado momento do dia de vocês. Ali estão os meus contatos. Eu queria pedir para vocês que nos ajudassem a expandir a voz da IHST, nos ajudassem a falar sobre a IHST, entrassem no site da IHST, ihstbrasil.org, e procurassem realmente gerar esse intercâmbio de informações que para a gente é tão importante. Pessoal, dito isso, eu queria agradecer mais uma vez a Ultrapilot, queria agradecer esse espaço cedido para a IHST e queria me colocar à disposição se alguém tiver qualquer pergunta ou não, se quiser mandar e-mail ou através do formulário que está nas pastas. Eu estou à total disposição para cada um de vocês e agradeço a oportunidade. Tenham todos um bom dia. Obrigado.